Paz, povo de Deus. Antes da gente orar, vem aqui, Aldeia. Sexta-feira eu estive conversando com o pastor Celídio sobre obreiros dele. Mas quanto vocês são obreiros já? Está quase uns 10 anos, né? Faz tempo isso já. Amém? Amém. Eles a partir de hoje são pastores aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. São pastores auxiliares aqui, né, da igreja de Sá. Sempre eu conversei com a minha esposa disso, está na igreja. A gente passa por momentos difíceis na vida, como você começou fazendo outro dia, em momentos que a gente é machucado por algumas pessoas, a gente começa a alfinetar todo mundo. E o obreiro foi uma dessas pessoas. Eu sei que muitas vezes eu machuquei o Senhor. A gente trabalhava junto e eu disse para ela, eu não sei como é que ele ficou na igreja. Então, muitas vezes eu fui duro com ele. Mas sempre esteve do meu lado e sempre se mostrou um bom amigo. Aleluia. Amém? Então, a partir de hoje, você se refere a ele como pastor, amém? Pastor e missionário Adriano. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para cá, vamos orar por eles. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai amado, louvado é o teu nome, Jesus. Nós te damos graça, Pai, pela vida, Senhor, do teu filho, da tua filha. Esses obreiros, Pai, que por tanto tempo se dedicaram à tua obra, que passaram muitas dificuldades, Pai, muitas lutas até aqui, mas eles têm perseverado, Pai, em tua presença, e aqui estão te servindo, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, assumem uma responsabilidade a mais na tua obra. Agora é um pastor e uma missionária, Senhor. Que eles sejam cada vez mais usados em tuas mãos, Pai. E que eu te peço, Senhor, é que o Senhor possa usar eles para curar, que o Senhor possa usar eles, Pai, para operar milagres, mas principalmente para levar salvação àqueles que ainda estão perdidos, Senhor. Eu entrego eles em tuas mãos e te agradeço, Pai, por esse presente que o Senhor nos deu, pois eles que são um presente para essa congregação, Pai, que o Senhor possa cuidar deles todos os dias. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê suas palmas ao Senhor Jesus. Se você quiser dar um abraço nele antes de entregar, a gente atrasa um pouquinho a pregação, amém? Quem quer dar um abraço nele, né? Vamos se alegrar juntos nesse momento. Senhor, abençoe, Deus conceda a graça, sabendo Deus sua honra, Deus fazendo a honra, Deus sofrimento, grande é grande, a vida é os visitantes também podem ficar, dar um abraço neles, amém? Vamos ficar nesse momento, daqui a pouquinho eu já vou estar pregando a mensagem.
O Gisele vai orar então? Posso pregar, amém? Glória a Deus. Pode estender suas mãos para cá, vamos ver o que está fazendo a oração. Oh, aleluia. Senhor meu Deus, Glória a Deus. obrigado, Pai amado, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, pelo Senhor ter permitido, Senhor, nós estar mais uma vez em tua casa, para te adorar, te exaltar e te glorificar, Senhor. Pai amado, o Senhor sempre usou para estar ministrando a tua palavra, Senhor, para estar louvando o teu nome através da tua palavra, Senhor. Pai amado, abre nossos corações, nossos entendimentos, para que nós podemos entender a tua palavra que o Senhor ele quer passar para nós. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Agora é mais compromisso. A gente sabe que, como a palavra de Deus diz, quem muito é dado, muito é cobrado. Aleluia. Peço que os irmãos abram comigo a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6, de verso número 1. Amém? Segunda Samuel 6, 1. Davi traz para Jerusalém a arca. Título da minha Bíblia. Segunda Samuel, capítulo 6, de verso número 1. Todo mundo encontrou? Diz assim no 1: Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome, e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram à arca de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e
Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém, irmãos? Aqui Davi foi buscar a arca. O que é a arca? A arca de Deus simbolizava a presença de Deus, porque ali estavam as tábuas da lei, assim como Deus tinha mandado fazer naquela época. E eles foram buscar a arca de Deus para trazer para Israel, Jerusalém. E no caminho aconteceu que os bois tropeçaram. E Uzá, ele tentou segurar a arca, mas no ele tocar na arca para segurar, ele morreu ali mesmo. Deus matou. Irmãos, o que essa mensagem ficou registrada para nós meditar nela e entender? Que a presença de Deus é algo tão grande, tão maravilhoso, que não dá de carregar ela de qualquer maneira. Não dá. Ele sabia como carregar a arca de Deus, mas eles colocaram aonde? No carro de boi. Mas por que colocar a arca de Deus no carro de boi? Será que ela era pesada? Nós temos que entender que carregar a presença não é fácil muitas vezes. Como assim, obreiro? Porque a presença de Deus, ela traz um peso para nós, de glória. Mas para nós ter esse peso de glória, nós temos que sacrificar durante o caminho. Assim era para eles carregar a arca. 7 passos, um sacrifício. E era nos ombros, não era em cima de carro de boi. E a arca de Deus, como você está carregando hoje? Será que você está tendo algum sacrifício para poder levar a arca de Deus contigo ou não? Se você não estiver tendo nenhum sacrifício, toma cuidado. Toma cuidado. Porque em certo lugar, de repente, você pode tropeçar igual aconteceu com os bois. Aí você pode ser acumulado por Deus. Porque Deus, ele não é um homem. Ele não é como nós, que erramos, está tudo bem. Não, Deus, ele vai chegar um momento que ele vai dizer: Deus, até aqui você brincou com a minha graça, até aqui você levou minha presença como você quis. Aleluia. Mas agora você não vai andar mais nenhum passo do jeito que você quer. Até aqui você tentou, levou de qualquer jeito, mas aqui não, agora deu. Começa a mudar. Sabe como deve carregar a arca? Nós vamos continuar lendo o texto e vamos entendendo junto. Aleluia. Aí o que aconteceu no 7? Então a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. No 8: desgostou-se Davi porque o Senhor interrompeu contra Uzá. Porque Deus matou Uzá. E chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Como vai vir essa arca se ninguém pode tocar? No 10: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Aonde a presença de Deus está, ali haverá o quê? Bênçãos. Vocês estão vendo comigo?
O Geteu levou a presença de Deus para casa. A arca é a presença. E se a presença de Deus está na tua casa, ali haverá a bênção do Deus vivo na tua casa. Bênçãos espirituais. Principalmente a bênção que nós precisamos de Deus, não é material, é espiritual. Porque se você não estiver bem espiritualmente, não adianta de nada. Você tem bens materiais, os bens materiais não vão te satisfazer. Aquele que ama o dinheiro, a raiz de todos os males é o que? A moral é amar o dinheiro. Você não pode amar o dinheiro. Não está dizendo que você não pode ter dinheiro, você não pode correr atrás do pão de cada dia. Está dizendo que você não pode amar o dinheiro. Porque só tem dois senhores na Bíblia: Deus e a Mamon. E você não vai poder amar um sem aborrecer o outro. Então o dinheiro hoje é um Deus das pessoas. Mas só existe um Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus. E se você carrega a presença de qualquer maneira, é perigoso, igreja. Ainda estamos respirando, então temos chance para mudar. Temos chance para fazer diferença. Aleluia. Às vezes nós entramos na igreja e qual é o nosso pensamento? Eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar. Lógico, se você for obediente à palavra dele, ele vai te abençoar. Porque se o pai tem prazer em abençoar o filho que é obediente, o pai tem prazer em cuidar do filho, aquele filho que é obediente, não aquele filho que é teimoso, que não obedece, que escuta aqui quando o pai olha está fazendo tudo errado. Esse o pai não tem prazer. Esse o pai tem desgosto. Duvido um pai que tenha prazer no filho desobediente. Duvido. Não tem. Nenhum pai vai ter prazer. E nós chamamos Deus de Pai. Aqui continuando, diz assim no 12: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Eles foram avisar a Davi, dizendo que Deus tinha abençoado a casa de Obed-edom. Só que daí você lê ali junto comigo, você vai ver: e tudo quanto tem, por amor do quê? Da arca de Deus. Deus abençoou por causa do amor do quê? Da presença. Deus, Ele ama aquele que carrega a presença. Deus ama quando Ele vê alguém na terra parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. Qual é a aparência? Humildade, amor. Porque hoje parece que está uma guerra, irmãos. Aleluia. Hoje parece não, já está uma guerra. Já começou já de novo lá em Israel. Já estão falando em talvez numa terceira guerra mundial. Quem sabe? E será que nós cristãos estamos preparados? Daqui a pouco, no soar da última trombeta, o povo será levado. E como que nós vamos ter preparado se às vezes nós nem cremos? Ô, Pedro, que é isso? É verdade. Às vezes nós não acreditamos. Porque se você acredita, você faz. Você só faz aquilo que você crê. Lembra que o apóstolo Paulo diz: ninguém morre por aquilo que não acredita. Se você acredita, você morre por ele. Você acredita em Deus? Se você acredita nele, você abandona a tua carne, você abandona a tua vontade e começa a viver a vontade de Deus. Aleluia. Mas como que nós vamos conseguir viver essa nova vida com Cristo? Sem a presença é difícil, não consegue. Sem a presença de Deus nós não conseguimos amar o nosso próximo. Lembra que os discípulos no caminho eles disputavam, discutiam entre si: quem será maior no reino de Deus? Quem será maior? Será que é eu? Será que é o irmão Fabiano? Pastor Silvio? Quem será maior? Né? E agora? Aí eles iam discutindo, estavam preocupados com quem era maior e quem era menor. Aí do nascido de homem não houve nem vai haver ninguém maior que João Batista.
E como João Batista viveu, João Batista renunciou sua vida, ele foi lá para o deserto, ele viveu o evangelho pregando arrependimento para o povo, porque ele sabia que essa vida aqui, se for para viver para você mesmo, ela não faz sentido, ela não tem graça. Se você querer viver essa tua vida aqui para você mesmo, você vai ver que no final você vai se frustrar, você vai ver que não valeu a pena viver. Aleluia. Você vai dizer: o que eu fiz da minha vida no final? O que eu construí? Patrimônio. Oh, Jesus. Agora eu estou morrendo e o caixão nem gaveta tem, e o teu patrimônio não vai poder ir com você. E lá no céu, onde que você vai morar, se caso você merecer ele, lá já está tudo preparado. Aleluia. Você não precisa levar dinheiro para lá, porque lá é graça. Nem alimento você vai precisar se preocupar, que a mesa já está preparada e está tudo pago. E Aleluia. quem vai servir? Jesus Cristo. E nós, seres humanos, às vezes entramos na rotina do mundo com a nossa consciência, pensando só nessa terra, só nessa vida, e esquecemos que nós somos eternos. Aqui é uma passagem, nós somos peregrinos. O que é peregrino? Alguém que está de cruzar, alguém que está só de passagem. Nós não moramos aqui, nós estamos só passando. Quantos que nós conhecemos que já partiram? E por que você ainda está aqui? Talvez porque você ainda tem um propósito de Deus na vida aqui na terra. Aleluia. Não lá no céu. Não espere para querer fazer alguma coisa para Deus quando chegar lá, porque lá não precisa fazer nada, está tudo pronto, tudo preparado. É aqui. E às vezes nós pensamos: quando chegar lá eu vou. Não, é aqui. Lá está tudo certo, não tem nada para fazer lá. Faça aqui. Só que às vezes a nossa mente fica tão ocupada que nós acabamos esquecendo que nós nem somos daqui. Então por que lutar tanto por isso aqui, se isso aqui vai ficar? Por isso que o apóstolo Paulo diz: tendo que comer e o que vestir, estejais o quê? Contente. E quem está contente só com isso? Só com isso? Quem está contente? Mas o Espírito que habitava em Paulo, será que habita em nós? Não precisa responder. Será que está em nós? Será que o mesmo Espírito que habitava nos discípulos, será que habita no povo da igreja hoje? Que eles não lutavam com todas as forças da sua carne para conquistar a vida aqui. Aqui eles nem queriam saber dessa vida aqui. Porque se eles quisessem, eles teriam nem pregado o Evangelho. Se você olhar para Paulo, como que Paulo morreu? Decapitado, numa cadeia. Aí para o povo que a mente é carnal, porque a Bíblia diz que o homem carnal, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Para eles olham: Paulo foi um fracasso, serviu Deus, era o maior dos apóstolos, morreu na cadeia, foi decapitado, sofreu o maior do tempo da sua caminhada com Cristo, foi apanhando, foi em cadeia, sofrimento, e ainda no final ainda perdeu a cabeça. As pessoas pensam isso, mas ele foi abençoado por Deus. Ele falou de Deus vivo, ele conduziu muitas pessoas ao reino. O galardão dele lá em cima é grande, igreja. Imagine o galardão desse homem quando chegar no céu. É que às vezes não é nem pensando em galardão. Você pensa em galardão? Não pensa, né? Você não pensa em galardão. Por isso que você não faz mais para Jesus. Você tem depositado tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem? Tem? Não precisa responder. Você tem? Será que eu tenho? Porque tudo aqui, a ferrugem vai comer o carro, a traça vai comer. Eu vi um vídeo de um casal que guardou dinheiro, guardou um monte de dinheiro, e depois de uns anos ele foi lá pegar o dinheiro, a traça tinha comido tudo, ele só com os pedaços, ele chorando: ai, aqui ó, a traça comeu, nem aproveitou. A casa que hoje é nova, vai chegar um dia que vai precisar de reforma, se você não reformar ela vai cair. Esse rostinho bonitinho que você tem, um dia você vai ficar velhinho, com 70, 80 anos, não vai ser mais o mesmo, vai passar. Sua juventude, vocês adolescentes, vai passar.
Não espere fazer alguma coisa para Deus depois que vocês estiverem velhas. Faça agora. Agora é o momento. Quantos na escola precisam ouvir que Deus é verdadeiro, é fiel? Quantos que precisam ver que Jesus é na nossa vida? E será que nós estamos mostrando isso? Ou nós estamos preocupados quando saímos da igreja, esquecendo de tudo e só pensando na nossa vida aqui na terra? Correria do dia a dia, serviço, casa, esquecendo de Deus. E a presença de Deus vai ficando de lado. Aí corre risco. Aqui no 12, então, ele diz que Davi ficou sabendo que aquele homem foi abençoado, o velho de 11, e ele foi lá buscar de novo a arca. Aí continuamos e diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados, Davi, dançando com toda a sua força diante do Senhor, estava cingido de um quê? Estola sacerdotal. Opa! Já viu diferença aqui ou não viu, igreja? Ele mudou o jeito. Primeiro ele foi no carro de boi. Primeiro ele chegou lá no carro de boi, colocou a arca. Foi até o momento, Deus parou eles no caminho. Você acha que não foi Deus que fez o boi tropeçar? Foi Deus para dizer: para, não é assim que eu quero que leve a minha presença. Não é dessa maneira. Deu. Tu não está vendo que está errado? Você não sabe, você não ouviu, você não entendeu como que deve levar a presença de Deus? Deus teve que matar alguém para poder salvar os outros. Não foi assim que Deus fez? Deus não teve que matar o inocente para dar vida a nós pecadores? Aleluia. Ou você acha que é de graça? Claro que a salvação é de graça, mas não foi nem um pouco barato, porque não foi dinheiro. Se fosse dinheiro era fácil. Ia ali, fazia o empréstimo, pegava o dinheiro e comprava, pagava a salvação. Mas não, foi o sangue de um justo, de alguém que nunca errou, de alguém que nunca pecou, de alguém que era inocente. Foi o sangue dele, por nós estar aqui hoje, para nós ter a chance de ser um ser humano melhor. Às vezes nós pensamos que o evangelho precisa de movimento. Que movimento? Movimento sem palavra não adianta, não muda. Não adianta movimentar o manto, gritar, rotear, e ninguém tem entendimento que se deve carregar a presença de Deus com fidelidade, com amor, com tremor. Porque se você não treme, você vai de qualquer jeito. Não, está dando certo, está dando certo. Mas vai chegar um momento que você vai ver que não deu certo. Era coisa da tua cabeça. Se não for aqui na terra, olha, se alegre, agradeça a Deus, peça para Deus: Deus, se o Senhor quer me castigar, me chamar a atenção, me abrir os olhos, que seja aqui em vida ainda, para que eu possa ser salvo. Essa oração que nós devemos fazer. Mas será que nós temos coragem? Ou nós está bom, está tudo certo assim, podemos continuar dessa maneira mais um pouquinho? Porque às vezes nós pensamos: não, está tudo bem, Deus está me abençoando, está tudo certo, Deus está comigo. Mas daqui a pouco nós vamos ter uma sopa agora, vou tremer, né? Alguém morreu. Eu pensava que estava dando certo. Olha quantos quilômetros nós andamos, carga. Nós estávamos perto de chegar já tinha andado quantos km. E agora Deus me fez isso. Tremeu, parou, deixa a arca aí, leva para casa do Geteu. Não vamos tocar nessa arca. Aí depois Davi, o Geteu lá está sendo abençoado, a presença de Deus está na casa dele. O Geteu tinha o quê? O Geteu tinha humildade, tinha tremor, tinha reverência, não levava de qualquer maneira, levou do jeito certo. Então, depois Davi, ele se despiu, igreja. A palavra está dizendo aqui que ele usou a roupa de sacerdote. A palavra de Deus está dizendo que Davi, ele tirou os anel, ele tirou a coroa de rei, ele largou lá e disse: agora eu vou levar a presença do jeito certo, porque eu não sou nada. Quem é ele? Eu
sou pequeno, quem é Ele? Glória a Deus. Não é do meu jeito, não é com carro de boi, é cantando, é sacrificando no caminho. E hoje você não quer fazer um sacrifício para levar a presença de Deus. Qual é o sacrifício? Santo, vive e agradável a Deus. É sacrificar a tua carne, é sacrificar as tuas vontades. Quando você deixa de vir um culto, para você está tudo bem, mas não. Sacrifique-se, faça um sacrifício. Não, eu vou ir, não estou bem, mas não importa, eu vou ruim, porque igreja não é lugar de pessoas bem. Igreja é lugar de pessoas que precisam da presença. Quando você chegou até Deus na primeira vez, você foi buscar Deus para quê? Por quê? Qual o motivo? O que levou você? O que me levou a buscar Deus? Estava tudo bem? Não. Nós estávamos acabados, quebrados, destruídos, sem esperança, perdido, sem solução. E nós fomos até onde? Até a casa do Senhor. Porque nós sabíamos que lá haveria o quê? Um Deus que restaurava, um Deus que transforma, um Deus que ia trazer renovo, ia dar vida de novo a alguém que estava morrendo. Aí quando nós chegamos, Deus fez o quê? Nos abraçou, nos deu um espírito novo, um coração novo, nos renovou, nos colocou de pé de novo na graça dele. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui. Mas nós não podemos esquecer, porque muitos vêm até Deus depois que melhora, abandonam. Não, agora eu já passei do perigo. Está tudo bem, agora eu vou fazer a minha vontade. Mas não é assim. Não é assim. Aí Davi tirou a coroa, tirou o anel do dedo e foi diante de Deus com humildade, dançando, sacrificando, e conduziu a arca até a casa dele. No 13 assim sucedeu que quando eles levaram a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Davi dançando com toda a sua força diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal, de linho. Ele tirou os trajes de rei, ele tirou tudo aquilo, colocou uma roupa de linho, e daí foi conduzindo a arca. Aí eles conseguiram levar com reverência, com humildade, não com coroa, não querendo ser alguma coisa diante de Deus, porque diante de Deus nós não somos nada. Deus, quando Ele olha aqui para baixo, Ele procura verdadeiros, o quê? Adoradores. Aleluia. Que adora a Deus em espírito e em o quê? Em verdade. Deus não procura mestre da lei, teologia, falar bonito, não, cantar bonito, não. Ele quer ver quem está com unção. Ele quer ver quem está com a presença dentro. Porque nós somos o quê? Feito do quê? Da terra. Nós somos feitos do barro. Deus criou o homem do barro, soprou fôlego de vida. Por isso que ele diz que nós somos uma botija de barro, que carregamos um grande tesouro dentro. Esse tesouro é a presença de Deus. Aleluia. A única coisa que nós temos de bom é a presença de Deus. Se hoje você é um ser humano melhor, uma pessoa agradável, que as pessoas têm prazer em conversar com você, é porque você tem a presença. Porque sem a presença ninguém consegue ficar perto da gente. A gente é ruim, a gente é chato, não é assim? A conversa não é boa. Agora, quando a gente tem a presença, é diferente. Você chega, você conversa com a pessoa, você sente Deus na pessoa. E no 16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade, Davi e Mical, filha de Saul, estavam olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 17. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que ele armara, Davi. Este trouxe holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão. E
e um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, a cada um para a sua casa. Fizeram uma festa, se alimentaram diante da presença de Deus. Davi entendeu como que se deveria carregar a presença. Então não espere alguém morrer para você abrir o olho, porque na verdade alguém já morreu, mas ele morreu por você, para mostrar e deixou registrado como nós devemos viver, como que Cristo viveu, igreja. Por que não aceitaram Jesus? Eles esperavam um Senhor que viesse, talvez numa família bem rica, né? Viesse lá no meio dos sacerdotes, dos mestres da lei. Aí Jesus, ele nasceu num lugar que ninguém dizia, o que vem de Belém? Quem pode dar lá no seu lugar? Dá uma coisa boa. Esse aí é Jesus. Jesus, filho do carpinteiro, filho de José. Nasceu numa manjedoura. Esse é Jesus, nosso Salvador, não aceitar. E Ele é Jesus, é o Salvador. E não há salvação se não for por Ele. E não é como você pensa que tem que ser. Nem eu. Você não tem que querer que Jesus faça do seu jeito. Ele nunca vai fazer do seu jeito. Nem do meu. É do jeito dele. Então nós temos que chegar diante de Deus com humildade. Jesus, como o Senhor quer que eu faça? Como que eu devo viver diante da tua presença? Não podemos buscar Deus só por bens materiais, só por restauração de família, restauração de saúde, porque tudo isso vai passar, igreja. Quantas pessoas, até um tempo atrás aconteceu, eu falei, sabe de uma coisa, muitas vezes é melhor você morrer enfermo e ser salvo, do que você ser salvo por Deus e depois perder a salvação, porque isso que acontece, muitas pessoas vêm correndo até Deus, aí Deus cura, Deus restaura, aí depois essa pessoa abandona Deus, porque agora ela já foi restaurada, agora eu já estou curada, agora eu posso viver minha vida. Mas depois ela perde a salvação porque ela abandona Deus. Já foi curada, está tudo bem, agora eu posso viver minha vida. Aí ela perde o mais importante, que é o quê? Salvação. Quantos anos você consegue viver aqui na terra? Se Deus te der graça, 100 anos, 110. E a vida eterna é quanto tempo? É 100 anos? É eternidade, séculos dos séculos. E às vezes você está trocando a eternidade por 100 anos aqui na terra. Então isso nós temos que trazer a nossa memória. Como que eu estou levando a presença? Será que Deus está se agradando do jeito que eu estou fazendo? Porque eu vou dizer para você, irmão, quem carrega a presença de Deus tem que ser diferente. Não adianta, não vem, não tem conversa. Não tem como eu ter a presença de Deus e ter inveja do meu irmão. Não tem. Não tem. Eu não posso ter. Se eu carregar a presença de Deus, estou com inveja, não sei, tem alguma coisa errada. Os discípulos falavam a mesma coisa, a mesma língua, falavam sobre salvação, vida eterna. Essa é a mensagem da cruz, mensagem de salvação. Arrependei-vos. Aí todo culto nós escutamos isso, arrependei-vos. Aí você pensa, Pedro, mas eu já estou aqui na igreja tantos anos e você está falando para me arrepender. Todo dia você tem que se arrepender. Todo dia eu tenho que me arrepender. Todo dia nós precisamos de arrependimento. Continuando todo dia. Acorda de manhã, já agradeça a Deus e diz, Jesus me ajuda e já me perdoa, porque eu sei que de repente eu vou errar com você. E erra. Aí chega de noite, você pede perdão e diz, Jesus, eu me arrependo. Me dá o dom do arrependimento. Às vezes a gente tem que pedir, sabe? Em oração. Jesus, me dá esse dom de arrependimento. Nós não podemos ser duros de coração para demorar para se arrepender. Temos que se arrepender mais rápido. Porque às vezes você fica ali sem se arrepender e está correndo perigo. Então o Evangelho, irmãos, não é algo tão difícil. Não, não é mesmo. O Evangelho não é algo tão alto que você não possa entender, não possa cumprir. Basta você querer. Não tem muito mistério no Evangelho. Não adianta eu vir aqui e falar, tem muitos teólogos que vão chegar aqui e vão contar uma história, vão fazer você chorar, só com a história.
Mas se vocês entenderem a realidade da palavra, amém. Mas se vocês chorou pela história, o que vai mudar? O que a história vai trazer? Isso aqui é real, a presença de Deus aconteceu. Aleluia. Mas eles andaram bastante, igreja, do jeito errado. Andaram não. Vocês sabem o tanto que eles andaram. Achando que iam conseguir chegar lá. Mas num certo momento Deus matou um no caminho. Não, para aí. Está errado, não é assim. Você sabe como deve levar. Então a presença de Deus, igreja, tem que levar com humildade, reverência, ter reverência pela presença de Deus. Às vezes você vai fazer alguma coisa errada, você olha para o lado. Tem nenhum conhecido meu aqui, mas tem alguém que é o poderoso que está te enxergando lá em cima. Ele que você deve ter cuidado, não com quem está do teu lado, é com Jesus. Ele que está te vendo. O teu irmão que está do teu lado não vai poder fazer nada contigo, a não ser dar a língua nos dentes, mas o Deus vivo vai fazer o que contigo? Vai te castigar. Porque o pai que ama o filho, ele disciplina. Então, se você tiver sem disciplina, você é bastardo. Mas quem chama Deus de pai aqui? Todos nós. Ou não quer chamar Deus de pai? Está com medo de chamar Deus de pai? Não, você chama, eu também chamo. Então, fique esperto, que Ele te ama, já provou. E Ele não vai te perder. Não. Porque Jesus disse: Pai, todos aqueles que o Senhor me deste, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também. Então Ele vai te castigar, segundo a vontade dEle, para te salvar. E quando você for repreendido por Deus, não se desespere, não abandone, mas ame mais Ele e fique perto dEle, porque Ele vai te castigar por bem, para te salvar. Agora, se você correr na hora do castigo, aí como Ele vai te salvar depois? Então não corra, aceite, peça perdão e diga: Jesus, onde foi que eu errei? Você já vai saber o que você errou. E dali para frente, tudo novo com Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus, vamos fazer uma oração, agradecer pela palavra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ter falado conosco nessa noite. Senhor, nós sabemos, como diz na Tua palavra, o jeito certo de carregar a Tua presença. É com humildade, Senhor. É com reverência diante de um Deus tão grande. Um Deus que não hesitou em morrer por nós. Derramou todo o seu sangue. Foi humilhado, despedaçado, para nos dar chance de ser transformado. E enviou o Espírito Santo, que é a presença que nós temos hoje. E nós devemos, Pai, ter reverência, como diz na Tua palavra, pela Tua presença, para que nós chegue, Pai, ao destino final, que é a vida eterna. Nós devemos levar a Tua presença, Pai, com reverência. Nos ensina a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia nos arrepender. Nos ajuda, Senhor Jesus, a cada dia amar mais e mais o nosso próximo. A perdoar, Pai, com mais rapidez, meu Deus. Senhor, obrigado por ter nos alertado. Obrigado, Jesus, por ter falado em nosso coração. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha produzir frutos. Frutos abençoados na vida de quem ouviu. Que venha trazer renovo, Pai. Que venha trazer ânimo, força. Que ela venha trazer cura, meu Deus, para aqueles que levarem a Tua presença do jeito certo. Daqueles que tiverem reverência pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém. Quem tem sua ajuda?